Olá, pessoal, aqui Lacombe com mais um resumo de notícias da semana para vocês. Menos de 2 horas depois de tomar posse como ministro da Saúde, Alexandre Padilha já foi alvo de requerimento de convocação da Câmara dos Deputados. O objetivo é obter explicações do médico sobre o convite para assumir o cargo de presidente de honra da Associação China Hub Brasil. A entidade tem financiamento e apoio de mega empresas chinesas com interesses comerciais no governo federal, especialmente no Ministério da Saúde. Padilha, quando era ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, teve pelo menos 3 reuniões em seu gabinete, 2 fora da agenda oficial, com o presidente da China Hub Brasil, que pretende incentivar negócios entre empresas chinesas e brasileiras e também parcerias com o setor público. Ele chegou a consultar a Comissão de Ética Pública para saber se poderia exercer o cargo de presidente de honra da associação e obteve aprovação. Só que a consulta foi feita antes da indicação dele para o Ministério da Saúde. A China Hub Brasil foi lançada nesta sexta-feira num evento em São Paulo. A associação tem os patrocínios da Mindray, uma das principais fornecedoras globais de instrumentos médicos, e da Tegma, empresa de logística de farmacêuticos, além do apoio do Banco da China e da Huawei, gigante chinesa de tecnologia, que já atua na área da saúde no Brasil. E o Ministério da Saúde registrou 33.300 casos de malária na terra indígena Yanomami em 2024, uma quantidade superior à própria população do território, que é de 27.100 indígenas. Do total de notificações da doença, 16.672 casos, 44%, se referem a crianças de 0 a 9 anos de idade. É a maior incidência entre faixas etárias. Depois vem o grupo entre 10 e 19 anos, com quase 9.000 casos, 26,6%. As notificações de malária em 2024 representam um aumento de 10,2% em relação a 2023, quando houve pouco mais de 30.000 registros e um acréscimo de 118% na comparação com 2022, último ano do governo Bolsonaro, quando foram registrados cerca de 15.000 casos. E a imprensa chamava Jair Bolsonaro insistentemente de genocida. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 1,31% em fevereiro, conforme dados divulgados na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse foi o maior patamar do IPCA para um mês de fevereiro desde 2003, nos últimos 22 anos. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta nos preços no mês, mas os destaques foram os grupos de habitação, educação e alimentação e bebidas. No acumulado em 12 meses, a inflação tem um avanço de 5,06%, maior nível desde setembro de 2023, quando o acumulado foi de 5,19%. O número está acima do teto da meta do Banco Central, que é de 3% para a inflação anual, e será considerada cumprida se ficar no intervalo entre 1,5% e 4,5%. Com base em material produzido pelo jornal alemão Deutsche Welle, o UOL e G1 publicaram reportagens sobre como os brasileiros estão tentando escapar da inflação dos alimentos. No UOL, o título da matéria é: com comida cara, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco. A gente inventa. A personagem principal da reportagem é uma moradora de São Paulo chamada Ionara, que conta suas estratégias. Uma delas é conseguir carcaça de frango, que não se vende no supermercado, mas é facilmente encontrada em granjas do bairro. A outra é a espinha do porco, que se encontra nos açougues pelo nome de suan. É uma mistura de osso,
carne e gordura suína. Ionara encontra o produto por R$ 10 o quilo. O G1 também reproduziu o material da Deutsche Welle com o título "Brasileiros comem carcaça de frango e espinha de porco para driblar o preço dos alimentos". A desonestidade do portal fica clara no subtítulo. Especialistas atribuem a alta nos custos a fatores que vão de resquícios da pandemia a questões climáticas. Vem aí mais um abril vermelho do MST. É o período em que o movimento criminoso invade mais terras no Brasil. Este ano, mais uma vez, com o patrocínio do governo. Lula já enviou ao Congresso Nacional um pedido de alteração do projeto do orçamento de 2025 para incluir gastos com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Para isso, o petista pretende cortar gastos com programas sociais, como o Bolsa Família. Lula quer mandar para o MST 750 milhões de reais do dinheiro dos pagadores de impostos. E haja propaganda para fingir que está tudo bem. Os gastos do governo Lula com publicidade vão disparar este ano. A previsão é de que os contratos alcancem 3 bilhões e meio de reais apenas em 2025. Isso é bem mais do que foi gasto em todo o governo Bolsonaro em propaganda de ministérios, bancos públicos e estatais. 2 bilhões e meio em valores corrigidos. Mesmo assim, a nova pesquisa Ipsos-IPEC reforça a queda na popularidade de Lula. A proporção de brasileiros que desaprovam a forma como o petista administra avançou 9 pontos percentuais frente à pesquisa anterior, em dezembro, para 55%. Já o percentual de aprovação caiu de 47% para 40%. E as maiores quedas na popularidade foram na base de eleitores do petista. Entre os que declaram ter votado em Lula em 2022, de 64% para 52%. Entre os moradores do Nordeste, de 50% para 37%. Entre os menos escolarizados, de 47% para 36%. E entre os mais pobres, de 46% para 34%. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, marcou para 25 de março a análise da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 investigados por tentativa de golpe de Estado, entre eles ex-ministros e militares. Se a denúncia for aceita, o ex-presidente e os outros alvos da Polícia Federal viram réus. É tudo a toque de caixa. Paulo Gonet rebateu as respostas apresentadas pelas defesas e enviou sua manifestação a Alexandre de Moraes. Menos de 5 horas depois de receber o posicionamento do Procurador-Geral da República, Moraes liberou o caso para apreciação na primeira turma. E a data da análise foi marcada em seguida pelo ministro Cristiano Zanin. A velocidade surpreendeu magistrados e a defesa dos investigados. Agora, a expectativa entre eles é de que a ação penal, etapa seguinte do processo que decide condenações e penas como prisão, seja concluída entre setembro e dezembro para não entrar no ano eleitoral de 2026. Bolsonaro criticou a corte pela velocidade na tramitação do processo. Até sessões extras, o ministro Zanin já convocou para analisar a denúncia contra o ex-presidente. O STF impõe ao seu trabalho o ritmo que lhe convier, conforme os envolvidos em cada ação. Por exemplo, uma denúncia da PGR feita em 2013 contra Renan Calheiros por uso irregular de verba de gabinete só foi analisada pelo Supremo depois de 3 anos, em 2016. Renan Calheiros, aliás, talvez seja o político com mais processos prescritos
na história do Brasil. Foram essas as principais notícias da semana, mas dias melhores virão. Bom fim de semana para todos.